a mais esse momento do Centro Espírita Allan Kardec, onde vamos iniciar em breve mais um momento de exposição. Hoje, como informado anteriormente nas redes sociais, falaremos sobre resignação e resiliência. Mas antes disso, vamos então ao nosso momento de oração, para podermos iniciar esse encontro, essa reunião. Vamos nos reunir em pensamento, elevar os pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais, agradecendo sempre esta caminhada. Agradecendo a dádiva da reencarnação, a dádiva da fé raciocinada, do carinho, do amor, da aceitação, da fé, da esperança e da caridade. Agradecendo por esse momento de encontro, por tudo que tivemos até hoje, por tudo que ainda teremos, pela percepção de que jamais estamos sozinhos e por termos as oportunidades de, dia a dia, momento a momento, renascermos, recomeçarmos, nos encaminharmos no bem, percebendo nossos erros, percebendo nossas fraquezas e encontrando nos exemplos divinos, nos ensinamentos recebidos, nas orientações, principalmente nas intuições, nas inspirações, nos exemplos do nosso grande mestre, modelo e guia Jesus, que podemos, que somos e que ainda mais seremos. Que possamos todos nesses momentos que teremos agora de trabalho conjunto, encontrar aquilo que buscamos e cada vez mais fortalecer esses laços que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muitíssimo. Gosto muitíssimo. Resignação e resiliência. Muitas vezes a gente tem isso é muito falado, né? A resignação é algo que em todas as questões religiosas, Alexandre, a resiliência é uma palavra que está mais na moda hoje em dia, com a questão dos coachings e da questão profissional. Mas vamos trabalhar esses dois conceitos doutrinariamente, começando por resignação. A palavra resignação aparece com bastante frequência em palestras e livros espíritas. Também está presente nas obras básicas de Allan Kardec, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Isso é básico. Todo mundo que conhece um pouquinho, como a gente estava falando antes, todo mundo que conhece um pouquinho da questão mais doutrinária ou mais da literatura, trabalha esses conceitos. Mas então, o que é resignação? Por definição, resignação é submissão à vontade de alguém ou ao destino. Isso é muito restrito. Eu vou me submeter à vontade de alguém, mesmo que esta vontade seja a vontade divina. Nós vamos olhar mais adiante essa questão da submissão à vontade divina. Ou ainda, como algumas outras partes religiosas nos falam, submeter ao destino, que é aquele antigo que se falava muito. Fulano tem que sofrer com resignação. Tinha uma outra parte que dizia, Maria resignou-se à vontade de Deus. Isso é tirar do contexto. Isso é diminuir demais. Não é que Maria se submeteu simplesmente à vontade de Deus. Esse exemplo, claro, ele é perfeito que nós vamos falar. Ela entendeu os caminhos. Ela entendeu que seriam bons, existia e trabalharia como um instrumento, como um veículo. Entendeu que passaria por uma série de situações mais complicadas e, mesmo assim, aceitou, compreendeu e concordou em seguir com aquilo. Essa é a resignação que nós estamos falando. Não é aquele assim, Deus quer assim, né? Isso é uma forma de você trabalhar com questão de sofrimento. Não é bem... Não faz muito sentido.
Muitas vezes nós entendemos resignação como aceitação do problema ou da dor, sem buscarmos alívio, respostas ou entendimento para o que ocorre conosco. Então, isso que estava falando. Eu tenho que me resignar a isso. Quando você simplesmente diz, eu tenho que me resignar a isso, você está, de certa forma, dizendo, não tenho o que eu possa fazer, tenho mais é que sofrer mesmo. Não. Nós temos que buscar entendimento para o que ocorre conosco. E também, principalmente, devemos ser resignados questionando aonde isso vai nos levar. Porque, às vezes, você aceita um sofrimento, aquele sofrimento, vamos continuar usando essa palavra, está errada, mas vamos continuar usando essa palavra mais um pouquinho. Às vezes você aceita esse sofrimento, você se resigna a esse sofrimento, porque você entende que, não, eu sou imperfeito, eu sou perfeito só é Deus, Jesus era diferente. Não é isso. A resignação é assim. Percebo dificuldades. Ainda não estou pronto para superar essas dificuldades. Sei que tenho que passar por elas, então eu aprendo a conviver com elas e tiro delas o melhor que eu puder, porque toda dificuldade, perceba que eu parei de falar sofrimento, toda dificuldade nos traz algum tipo de ensinamento. É muito semelhante ao conceito da oração. Sabe aquele ora que melhora? De fato melhora. Mas não que a oração mude o seu problema. A oração não resolve o seu problema. Assim como a resignação não faz com que o seu problema, ou a sua dificuldade, ou o seu sofrimento seja diferente. A oração, assim como a resignação, te transforma, te fortalece e te dá uma explicação de por que e mais como você tem que passar por uma determinada situação. Questionando onde isso vai nos levar. Por que é que eu tenho que passar por isso? E aí tem outra coisa interessante, que a gente tem que trabalhar para não ser contraditório e ser coerente com a questão doutrinária. Quando eu digo questionando aonde isso vai nos levar, muitas vezes, digo mais, na maioria das vezes, não é que isso vai me levar a algum resultado, alguma resposta ou alguma solução agora, nesta reencarnação, amanhã. Nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Nós queremos o antibiótico, a vacina, o remédio, a solução imediata. Não. A doutrina espírita nos mostra, com a pluralidade das existências e a reencarnação, que nós vamos trabalhando dia a dia para um resultado século a século, ou milênio a milênio, reencarnações em reencarnações. Então, muito embora às vezes eu não perceba o porquê de eu estar passando por uma determinada coisa, eu vou fazer o melhor que estiver ao meu alcance para eu passar por essa determinada coisa, porque vai chegar o momento em que eu vou perceber o motivo. Eu gosto muito de fazer as analogias com o mundo físico, né? Com exercício físico. Você começa... Quem faz musculação? Você começa a fazer a musculação num dia, às vezes você tem até vergonha de você vai na academia, que tá, todo mundo sabe, conhece todos os equipamentos, os aparelhos, e está lá puxando um monte de peso, e você ali assim, até meio constrangido. Daqui a 2, 3 anos, você vai olhar para trás e você vai dizer, não, porque ali eu aprendi, fiz, sofri. É um exemplo básico e às vezes rasteiro, mas é o mesmo para a questão moral, é o mesmo para a questão emocional, é o mesmo para a questão espiritual, intelectual. Hoje, a gente está sofrendo, ou tendo uma dificuldade, ou passando por uma situação difícil, que vai nos ajudar, vai nos construir, vai nos fortalecer. Então, se nós entendemos e enfrentamos essas situações com resignação, nós alcançamos esse objetivo de uma maneira mais rápida. Continuando, então. Quando nós adentramos a doutrina espírita, muitas questões passam por nossas mentes. Sim, aqueles primeiros momentos numa casa espírita, principalmente quando a gente começa a estudar. Logo nos deparamos com algum expositor nos orientando para sermos resignados. O que é a resignação? Como compreender os dramas que a vida nos propõe? Frutos ou não de nossas escolhas, porque isso é interessante, né? A gente demora a entender também que muitos dos nossos dramas são frutos de nossas escolhas. Que fica assim, como escolha?
essa dificuldade, esse sofrimento, esse obstáculo, eu escolhi isso de jeito nenhum. E eu, Pedro, reencarnado em 2020, casado, pai e tal, certamente não escolheria as dificuldades que eu estou passando. Mas o espírito que se preparou para reencarnar com Pedro teve uma série de prerrogativas pelos estudos e trabalhos que teve para dizer assim, acho que esse trabalho, ou essa dificuldade, ou esse caminho é o que vai me levar para o que eu preciso. Eu espero que tenha sido isso, porque se foi assim, eu já tive um merecimento maior. Não me foi uma prova imposta. Eu escolhi. Eu, de fato, escolhi o que eu estou passando. Então, cuidado com aquele, o que foi que eu fiz? Porque a resposta pode ser complicada. Então, como proceder para ser considerado um indivíduo resignado? Então, ó, não é receita de bolo. Eu não dou receita de bolo. A gente vai pensar junto para chegar num denominador comum. É justamente esse significado que complica o ensinamento. Se resignação fosse somente aceitação, olha, aqui é o pulo do gato, sem expectativa de mudança ou mesmo aceitação pura e simples, fica muito fácil a derrapagem na acomodação, na inércia. É só dizer que Deus quer assim e que nada pode mudar. E tem muita gente assim. E é muito provável que nós já tenhamos sido assim em algum momento. O que se vai fazer? É assim que Deus quer. Sempre foi assim. Deus sempre quis assim. Sempre foi desse jeito. Nós nos permitimos esse tipo de situação. Nós nos permitimos essa situação desnecessária. Nós não podemos trabalhar a resignação como uma aceitação sem expectativa de mudança. Mesmo que essas mudanças vão demorar muito. A evolução demora. Nós não podemos nos acomodar e não trabalhar no Deus que era assim. Vou me atrever a falar um sacrilégio. Deus não quer que eu sofra. Deus não quer que eu me acomode. Deus não me quer inerte. Eu digo sacrilégio porque eu estou me colocando estou dizendo o que Deus quer. Mas eu garanto, porque isso está nas leis no Livro dos Espíritos, que Deus quer que eu constantemente evolua. E na inércia, eu não vou evoluir nunca. E se eu não me mexer voluntariamente, se eu não me mexer porque eu percebi que eu tenho que crescer, porque eu percebi que este é o caminho, alguma coisa vai ter que me fazer me mexer. Então, eu não posso me resignar de dizer, Deus quer assim, que Deus não quer que eu fique parado. Se muitos dos nossos problemas não podem ser mudados nesta existência, podemos, entretanto, e aí de novo, chave, pela sua compreensão, mudar a forma de enfrentá-los. Essa compreensão é uma das coisas mais complicadas também. Compreender que os problemas não podem ser mudados. De novo, maturidade, coerência, humildade. Eu gosto muito de apontar problemas. Eu, ser humano, gosto muito de apontar problemas. Porque o meu vizinho faz barulho. Porque o porteiro não sei o quê. Porque... Quer ver uma outra? O despertador não tocou. Aquela máquina que não faz nada sozinha não tocou. E porque a máquina não tocou, eu acordei atrasado e aí tudo... Só que não foi o despertador, fui eu que de noite estava cansado, estava vendo televisão, não sei, resolvi e não coloquei. Então, de novo, tira desse exemplo simples do dia a dia e traz para o resto. Nós gostamos de apontar a responsabilidade para os outros, mas são nossos problemas. Podemos, entretanto, pela sua compreensão, mudar a forma de enfrentá-los. Já é um ponto. Quando nós compreendemos que os problemas são nossos e que nós fazemos parte do problema e que nós também fazemos parte da solução, não é nós também não, nós principalmente fazemos parte da solução, a coisa muda. Só que isso é tão difícil, porque a vivência disso, você perceber e você assumir e você aceitar e aceitar que você faz parte do problema, no começo é uma desconstrução intensa, porque te mostra falível. E é difícil, de novo, a humildade é difícil de trabalhar. Você perceber
que você é falível, no começo é ruim, mas depois você fala assim, claro, eu errei, então eu agora posso tentar começar a mudar. E aí vem de novo a beleza e a coerência da doutrina espírita nos mostrando que eu tenho plena capacidade de mudar. Talvez não agora, mas se eu começar agora, eu eventualmente mudarei. Ou aliviamos o tal sofrer, ou as dificuldades, ou os problemas, passando pela dor, sem lamentação ou reclamação constante, ou fazemos o problema, ou a dor, ou a dificuldade, parecerem muito maior do que realmente são. E isso também é complicado, porque a gente passa muitas vezes assim, ai meu Deus, e agora? Não vai dar, papapá, papapá. E isso faz com que às vezes a gente potencialize ainda mais essa dor, a gente mantém o pensamento firme no problema. E a gente está tão concentrado no problema, porque a gente aprendeu a se resignar com o problema, que a gente não percebeu que a partir deste problema eu posso e eu serei melhor. A Terra, por ser um mundo de provas e expiações, obviamente não é um paraíso de delícias. Por que eu digo isso? Porque todo dia nós vamos encontrar um problema, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, ou a palavra que você queira dizer. Eu tenho muito um exemplo de uma espiral de problemas que eu digo que é a casca de banana. Nós vamos encontrar cascas de banana sempre. A diferença é que a cada uma dessas cascas de banana que for passando, outras vão aparecer. Só que eu vou estar pronto para elas. Nós estamos aqui para evoluir constantemente. A dor ou a dificuldade ou o problema, nesse caso, quase sempre transforma-se no impulso evolutivo necessário à nossa caminhada. De novo, na inércia, até por uma questão de definição física, né? Na inércia eu não me movo, na inércia eu estou parado, eu preciso de algo para me tirar da inércia. Falando ainda de novo sobre